Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Foi recebida com entusiasmo a aprovação pelos Estados Unidos do antirretroviral Truvada para a prevenção do HIV. E para saber da importância do medicamento na luta contra a AIDS e o que muda nas estratégias de prevenção e tratamento, agora vamos conversar com a médica infectologista Vivian Ida Avelino Silva, pesquisadora do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Vivian, obrigada por estar conosco. Esse estudo sobre o Truvada representa um avanço significativo na prevenção da AIDS? Sem dúvida. Na verdade, foram 4 estudos que embasaram essa aprovação pela agência norte-americana FDA para aprovação do Truvada como medicamento para prevenção. Eles foram estudos muito bem conduzidos e que mostraram que a droga realmente é eficaz para prevenir a transmissão em grupos diferentes. Então, houve estudos com grupos de homens que fazem sexo com homens, estudos em mulheres. O estudo em mulheres teve uma eficácia que não foi significativa, mas porque elas tomaram muito pouco do medicamento. E estudos em homens e mulheres que mostrou eficácia. Então, na verdade, as populações foram diversas e realmente é um avanço muito grande para a prevenção do HIV. Agora, esses estudos, eles são conclusivos ou precisam ser ainda aprofundados? Eles são conclusivos para indicar o uso da medicação. Na verdade, a gente até considera que quando existe um estudo com esse teor de informação e a medicação não é colocada no mercado, isso é até antiético, na verdade, né? Então, eles são suficientes para colocar a medicação no mercado, sim, para essa finalidade. O que é necessário é mais estudos para grupos específicos, por exemplo, para pessoas com mais de 50 anos, para adolescentes. Para esses grupos não há informação suficiente, mas o estudo é conclusivo para essa finalidade que o FDA já se propôs. Bom, você disse que o estudo com homens ofereceu resultados mais significativos do que com mulheres, porque elas não tomaram todo dia essa coisa. Agora, quem é que vai ser beneficiado com os resultados desse estudo sobre o Truvada? Isso é uma pergunta muito importante e acho que é importante a gente deixar claro, não é todo mundo que vai se beneficiar dessa estratégia. O estudo tem alguns efeitos, o medicamento tem alguns efeitos colaterais, então quem se beneficia é quem tem um risco realmente aumentado de aquisição do vírus. Então, tipo quem? Um casal, por exemplo, que uma pessoa é infectada pelo vírus e outra não, que é um casal que a gente chama de casal discordante. Esse casal claramente se beneficia, porque as falhas da estratégia de prevenção acontecem. Casais homossexuais? Homo ou heterossexuais, tanto faz, né? Não, mas estou dizendo, além desse que vocês chamam de discordantes, casal homossexual também pode se beneficiar? Homens que fazem sexo com homens e que têm um número grande de parceiros, nem sempre com proteção adequada. Também são uma população claramente beneficiada. E mulheres que têm vários parceiros também? Também. Por exemplo, profissionais do sexo, são pessoas que têm indicação de receber essa medicação. E os jovens que estão entrando na vida sexual ativa, têm medo da AIDS, mas ao mesmo tempo vem uma notícia como essa e um entusiasmo tão grande. Eles podem pensar, oba, agora tem Truvada e a gente está livre? Na realidade, para pessoas com menos de 18 anos, não existe estudo para demonstrar a segurança da medicação. Só para pessoas acima de 18 anos. Infelizmente, toda vez que existe uma novidade que melhora o tratamento, a prevenção, pode acontecer um efeito de diminuir o medo e, enfim, diminuir um pouco a estratégia de prevenção. Sensação de segurança, né? Exato. Isso é, inclusive, um dos receios que muitos médicos e, inclusive, pessoas ligadas ao Ministério, ao governo, têm de que as estratégias de prevenção de uso de camisinha, de prática de sexo mais seguro sejam abandonadas com essa estratégia nova, né? Mas o que nós vemos é que cada oportunidade, cada vez que o indivíduo vai ao serviço de saúde, suponha que o indivíduo vai tomar esse medicamento, né? A pessoa vai tomar o remédio. Cada vez que ele vai à consulta, retirar o medicamento, colher exames, é uma nova oportunidade para a gente reforçar
que ele deve manter o uso de camisinha, que ele deve manter a prática de sexo seguro. Quer dizer, com o Truvada, em associação. Não se abandona o uso do preservativo, da camisinha, Exato. para a garantia do sexo seguro. Exato. Quer dizer, essa que é a orientação? É uma medida a mais, não é substituição. Não exclui. O Truvada, né, que está aí, se fala muito nele, como é que funciona? É uma espécie de vacina? Não, ele não é uma vacina. Ele inibe uma enzima que é fundamental para o vírus se multiplicar. Então, na presença do medicamento, o vírus não consegue estabelecer a infecção, ele não consegue dar entrada de forma eficiente no organismo. Então, ele até consegue ter contato, num contato, por exemplo, sexual, mas ele não estabelece infecção. O Truvada está sendo usado na prevenção, mas ele é vendido em farmácias? Ele não é vendido em farmácias no Brasil. Na verdade, nenhum medicamento contra o HIV é vendido em farmácias no Brasil. Mas ele já é vendido como tratamento em outros países. Há 93 países que usam Truvada como tratamento já. E aí essa ideia de usar medicamentos para prevenir a transmissão não é novidade, ela já existe há muito tempo. Já é usado o medicamento para prevenir a transmissão, por exemplo, na prevenção da transmissão de mães soropositivas para o bebê. Já é usado o medicamento para prevenir a transmissão quando um profissional de saúde se contamina acidentalmente, por exemplo, com uma agulha contaminada. Então essas estratégias já são antigas, né? E aí a ideia de ajudar a prevenção para a transmissão sexual também já existia depois do contato. E aí essa nova estratégia aumenta muito a eficácia da prevenção. Eu fiquei curiosa sobre os efeitos colaterais, né? As pessoas, é alguma coisa preocupante que pode trazer um prejuízo para a saúde? Todos os efeitos que foram demonstrados nos exames foram leves, né? Foram náusea, vômitos, tontura em um dos estudos. E o efeito que teve maior importância clínica foi uma discreta perda de massa óssea, uma redução da quantidade de cálcio no osso, mas que não teve correlação com fraturas, nem com nenhum evento de importância clínica. Então, o que a gente considera é que esses efeitos são pequenos em relação ao benefício que essas populações têm de usar o medicamento. Para encerrar, a última questão. Sempre houve assim, um empenho há muitos anos que nós falamos sobre a prevenção da AIDS, a importância das pessoas observarem a orientação para o sexo seguro e outras medidas de prevenção. Entretanto, né, parece que muita gente ignora isso, subestima. A hora que adquire segurança, confiança na relação, acha que não corro mais risco, não sou grupo de risco, isso não existe mais. O governo, de alguma forma, se omite, mantendo campanhas persistentes, convincentes, com a mesma insistência que época de carnaval, que em alguns momentos faz? Essa é uma questão muito debatida atualmente entre ONGs e grupos específicos de risco aumentado. No Brasil, a gente ainda tem uma situação de epidemia concentrada. Significa que alguns grupos têm uma prevalência, né, uma quantidade de indivíduos infectados muito maior do que a população geral. Por isso é tão importante que as campanhas sejam voltadas para esses grupos específicos. Entretanto, no Brasil, a transmissão heterossexual é cada vez mais importante. Então, de fato... Importante quer dizer frequente? Ela está acontecendo cada vez mais? Cada vez maior. Então, a gente precisa realmente de campanhas que tenham como objetivo reforçar as medidas de prevenção para todos esses grupos de vulnerabilidade aumentada. E uma estratégia a mais de prevenção, eu acho que só traz benefício para nós. Doutora Viviane, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, obrigada.